Então eu vou mostrar para vocês ali na tabela Sinap agora como é que a gente vai pegar esse custo de instalação. Essas tabelas já estão disponíveis aí para vocês, tanto lá no Teams, tanto no grupo lá, eu já mandei para vocês. E quem não achar é só entrar no site da Caixa e pegar essas tabelas. Então nós temos aqui uma primeira tabela, essa Sinap aqui, que é o custo de insumo, tá? Ficou ruim a projeção aqui. Deixa eu só melhorar. Pronto, agora está melhor a visualização aqui da tabela, tá, pessoal? Então eu quero saber o custo de tubulações, tá? Custo do tubo. Então nessa tabela aqui, ó, ele vai apresentar para gente um conjunto bem diverso de valores para tubos, tá? Eu já vou aqui na página direto, aqui, ó, tá organizado em ordem alfabética. Então aqui, ó, tem tubo de aço carbono, aço galvanizado, tubo coletor de esgoto, tubo de concreto armado, normalmente utilizado para águas pluviais. No nosso caso, normalmente essas adutoras ou essas tubulações de interligação, elas podem ser de PVC FOFO, PVC de FOFO, tá? Que é uma classe de tubo que tem uma resistência maior que os demais tubos de PVC. Então, normalmente as companhias para tubulação de adução, eles exigem esse tubo, tá? Tem PVC PBL, tem diferentes tipos de tubo aqui, ó. O nosso tem tubo PPR também, que pode ser utilizado, mas a gente vai trabalhar aqui conforme eu escolhi, ó, com tubo PVC de FOFO. Então veja, ó, eu selecionei aqui, ó, ele apresenta os custos unitários. Isso aqui não é assentamento, tá? Isso aqui é o custo apenas do insumo. A gente está usando a tabela Sinap aqui, ó, insumos, tá? Aqui, ó. Então esse é o custo de aquisição desses tubos. Vocês podem ver que tem uma variação bastante significativa considerando os diferentes diâmetros. 100 milímetros, o tubo custa 32,33, 150, 87, e o de 300, para vocês terem uma ideia aí, ó, R$318. Isso é uma barra de tubo com 6 metros, tá? Normalmente a barra aí, esse valor se refere apenas a uma barra, tá? Aliás, esse valor se refere ao custo unitário por metro, tá? Então uma barra de 6 metros, de 5 metros, é esse valor vezes o tamanho da barra, ok? Então, olha só, nós vamos então pegar esses valores aqui, ó, vou copiá-los aqui e vou trazer para nossa planilha aqui no Excel, tá? Então eles já estão aqui, ó. Tá. Então veja, eu vou incluir, ó, aqui no custo do tubo, como é que vai ser o custo? Como é que vai ser calculado esse custo? É o valor do tubo, então um diâmetro de 100 milímetros custa 32,33 vezes o comprimento dessa linha de tubulação. Nesse caso ela só tem 18 metros. E assim sucessivamente. O tubo de 150 milímetros custa R$ 87,01 e vezes o comprimento dela, que é 18 metros. O tubo de 200 custa 147,46 vezes o comprimento, e assim sucessivamente aqui até o 300, até o diâmetro de 300 milímetros. Além do custo de aquisição do tubo, a gente tem o custo de assentamento, tá? Então, o custo de assentamento, aí a gente tem que ir em outra planilha Sinap, que se refere a tabelas de composição, tá? Deixa eu pegar aqui a nossa tabela de composição. Ela está aqui, esse aqui é o custo, essa aqui, ó, composição analítica. Para facilitar a nossa vida, eu vou pegar aqui direto, ó, o assentamento de tubo. Vou usar esse material aqui, ferro fundido, embora seja diferente do nosso, que é PVC, de FOFO, mas os valores são muito semelhantes. Por que eu vou usar isso aqui, o ferro fundido, e não o PVC de FOFO? Porque nessa tabela, o tubo de ferro fundido está bem mais organizada que o tubo de PVC de FOFO, tá? Então, só em razão disso. Então, aqui, ó,
tem a tabela de composição, ela começa aqui com a tabela de um diâmetro, inclusive até menor, ela traz o primeiro diâmetro aqui de ferro fundido de 80 milímetros, mas o diâmetro é 100, né? E aí a composição, olha, traz vários elementos que vai apresentar o valor desse custo, tá? Então, retroescavadeira, pasta, assentador, servente, equipamento, material, aqui ele faz a composição de equipamento, material e mão de obra e chega no custo unitário aqui, ó, de R$ 8,15 por metro de tubo instalado. 150 milímetros tem toda a composição da instalação desse tubo e aqui tem um somatório, tá? Equipamento, material, para o diâmetro de 150, R$ 10,32. Assentamento de tubo de 200 milímetros, então tem aqui toda a composição e o total, 12,46. Assim o 250 e também o de 300. Eu já peguei esses valores e já copiei eles aqui, ó, na tabela que a gente está trabalhando para facilitar a nossa vida. Então, os valores de custo de assentamento são esses aqui, ó, diâmetro de 100 milímetros, R$ 8,15 por metro, de 150, 10,32, de 200, 12, de 250, 14,65, de 300, 16,82. Então, o cálculo aqui, ó, do custo de assentamento é o mesmo. A gente vai multiplicar o custo de instalação vezes o comprimento desse tubo, tá? Embora aqui difera, é um pouco diferente de adutor porque não vai ter escavação, mas vamos usar esses valores como referência apenas para essa composição, para a gente verificar qual que é o diâmetro ótimo. Então, foi multiplicado cada um dos diâmetros, aí, seu custo unitário, pelo comprimento total de tubulação utilizado, tá? Feito isso, nós temos aqui o custo de bomba, tá? O ideal é que esse valor seja consultado lá na tabela SINAP. E aí é importante vocês terem aqui como referência o ponto de operação dessa bomba. O que é o ponto de operação dessa bomba? É o conjunto dos seguintes parâmetros. O ponto de operação é o conjunto dos parâmetros de altura manométrica por vazão. Normalmente essa vazão é expressa em metros cúbicos por hora, tá? Então, o ponto operacional aqui, ó, a nossa vazão em metros cúbicos, aqui ela está em metros cúbicos por segundo, eu quero metros cúbicos por hora. Então, vou multiplicar aqui por 3.600. Então, a vazão aí é 93 e a altura manométrica aí varia de 18, entre 18 e 13. Então, eu vou pegar aqui uma altura de 15, tá? Vamos colocar a média. Então, nosso ponto operacional seria o quê? Essa relação aqui, a altura manométrica 15 metros, ou 15 MCA, por vazão 93 metros cúbicos por hora. E aí, a partir desse valor, a gente vai lá então na tabela SINAP para a gente calcular. É hora menos 1 aqui, tá? Hora menos 1, porque está no expoente. Enfim, vocês já entenderam. Então, ó, vindo aqui na tabela SINAP, voltando então lá na tabela SINAP, e vou lá na tabela de insumos, tá? E vou procurar aqui por bomba. Então, aqui, ó, tem bomba centrífuga, e aí ele traz aqui, ó, bomba, altura manométrica, vazão, tá? Aí, a que mais se aproxima da nossa situação lá é essa bomba aqui, ó, bomba centrífuga 30 MCA, aqui em relação à altura manométrica por vazão, igual. A faixa de operação dela é de 30 MCA até 90 metros cúbicos. A nossa é só 15, então é possível que ela consiga recalcar mais água com altura manométrica maior. O valor dela aqui é 8.000, tá? E aí, não tem como a gente diferenciar para cada um dos diâmetros a bomba. Dessa maneira, eu assumi aqui, ó, custo unitário dessa bomba aproximado de R$10.000 vezes 2, porque a gente vai ter que instalar, conforme foi indicado aqui na potência de instalação, 2 bombas, né? Então o custo de bomba aqui ele ficou padrão, ficou igual para todos os outros. E aí nós temos o custo de instalação total, que é a somatória do tubo, mais assentamento, mais o custo de bomba. Então aqui, ó, vejam só, o que acontece? Esse custo de instalação ele aumenta proporcionalmente com o diâmetro. O diâmetro de 300 tem o maior custo de instalação, enquanto que o de 100 é o mais barato. Porém, a gente tem que avaliar também o custo de operação. O
que basicamente se resume ao custo da energia elétrica, né? Então veja só, o custo de energia elétrica, aqui ó, como é que a gente vai calcular? Eu estou considerando aqui, eu estou assumindo que o custo de energia elétrica é de 34 centavos para cada quilowatt consumido, tá? Então nós temos a potência aí, ó, esse quilowatt pode ser calculado da seguinte maneira, o número de dias no ano, 365, vezes a quantidade de horas, né? São 24 horas, vezes a potência requerida. Tem um vezes 2 aqui que está errado, não sei por que tem esse vezes 2. É a potência requerida, não é a potência instalada, tá? Vezes esses valores aí. Então, nós temos aí, ó, esses conjuntos. E esse valor aqui, ó, de 8,7 é a correção do valor presente, porque essa operação ela vai se dar durante o período de projeto, 30 anos. Então eu fiz o cálculo da taxa de juros para transformar todos esses valores em valores presentes, tá? E aí multiplicando esse valor por 8,7. É só pegar aquela equação que eu mostrei para vocês em outro momento da taxa de juros aplicada aí, tá? Então nesse caso aí, ó, nós vamos ter esses valores aqui, ó. Vou arrastar aqui porque eu mudei, a equação estava errada, tá? Então, ó, o custo total desse sistema é o custo de operação mais o custo de instalação. Então, dessa maneira, ó, nós temos aqui diferentes valores e vejam qual que vai dar o menor custo operacional durante a vida útil desse sistema. O que tem o menor custo total, que nesse caso é esse aqui, ó, R$ 160.721, que corresponde ao diâmetro de 250. Lembra daquele gráfico do custo operacional? Vou montar ele aqui, ó, o gráfico aqui, ele é importante vocês visualizarem. Então, aqui, ó, deixa eu formatar esse eixo, ele vai começar no 0,1, que é o diâmetro de 100, e vai até o 0,3, certo? Essa é a nossa variação do diâmetro. Deixa eu aumentar essa curva aqui, o maior custo, vamos colocar de 150 aqui, o mínimo. Formatar eixo, pedir para ele começar com o mínimo em 100 mil. Que vocês consigam ver melhor aqui. Bom, então notem aqui, ó, que o diâmetro com menor custo, eu vou até botar 150 para ficar melhor a visualização. Ficar bem nítido. Então, o diâmetro que tem o menor custo é o de 250. Veja que a curva aqui, ó, ela fez e aqui ela vai subir, tá? Se eu continuar com outros diâmetros, a tendência é que ela suba. Então, nós podemos concluir a partir de tudo isso, o quê? Que o melhor diâmetro nesse caso aqui, é o diâmetro de 250 milímetros, porque é ele que dá o menor custo total. Essa é a nossa conclusão, tá? Nós podemos chegar, então, estabelecer, definir que o diâmetro dessa adutora, dessa tubulação de interligação, é o diâmetro de 250 milímetros, tá? Então, esses são os passos para a gente fazer esse cálculo aí dos custos totais de uma adutora por recalque. Aqui é uma tubulação, é um pouco menor, só tem 18 metros, mas para uma adutora que vai ter 2, 3, 5, 20 quilômetros, os cálculos são os mesmos e os resultados provavelmente serão diferentes, é óbvio, né? É óbvio. Então, o procedimento de cálculo é esse que eu demonstrei. Tá certo? Até a próxima.